Olá, alma em jornada. Você já teve a sensação de que está sendo observado durante o sono? Ou talvez tenha acordado no meio da madrugada com o coração acelerado, como se tivesse acabado de sair de uma reunião importante, mas sem lembrar de absolutamente nada? Talvez você tenha sonhado com símbolos, lugares desconhecidos, seres que pareciam familiares, mas não eram deste mundo. E talvez, por não entender, tenha chamado isso de apenas um sonho estranho. Mas e se não for? E se esses encontros forem reais, não para o corpo, mas para a alma? E se enquanto o ego dorme, você está sendo chamado para cumprir o que prometeu antes de nascer? Dolores Cannon dizia que, antes de encarnarmos, escolhemos experiências, desafios e até encontros específicos, e que essas escolhas são registradas em contratos espirituais. E muitas vezes, a ativação desses contratos ocorre durante o sono. Nesse episódio, vamos falar sobre os sinais sutis, e nem tão sutis, de que sua alma está sendo convocada à noite para cumprir acordos antigos. Vamos entender por que você se sente exausto ao acordar, como distinguir um sonho comum de uma memória espiritual. E o mais importante, por que negar esse chamado pode gerar conflitos emocionais no seu cotidiano. Existe uma parte sua que nunca dorme. Ela observa, ela sente, ela sabe. Enquanto o corpo entra em repouso, sua alma se levanta para continuar a missão. E muitas vezes, o que ela faz é se apresentar perante conselhos espirituais, reencontrar guias, receber atualizações vibracionais ou ser instruída sobre as próximas etapas do seu plano de vida. Essas reuniões interdimensionais não são fantasia. Elas são frequentes, especialmente com almas em momentos de transição, cura ou decisão. Você pode perceber isso através de sonhos com símbolos fortes, como escadas, portais, templos, salas com luzes. Sensação de que algo importante aconteceu, mesmo sem lembrar de nada. Acordar com frases na mente, como se tivesse recebido uma mensagem clara. Repetição de padrões oníricos. Mesmo local, mesmo sentimento, mesmo tom vibracional. Cansaço emocional profundo. Mesmo quando o corpo físico teve uma boa noite de sono. Esses são sinais de que algo está sendo ativado no invisível. Que o contrato está em execução. Sua alma está se lembrando. Seu corpo sente. Mas o ego ainda resiste. E tudo bem. Porque reconhecer é o primeiro passo para alinhar os mundos dentro de você. Em suas sessões de regressão profunda, Dolores Cannon testemunhou algo que desafiava todas as definições tradicionais de sonho. Pacientes entravam em estado alterado de consciência e começavam a relatar encontros ocorridos durante o sono com seres de luz, conselhos espirituais, mesas circulares onde decisões eram tomadas. Muitos descreveram estar em locais de reunião, grandes templos, bibliotecas, salas etéricas, onde sentiam estar discutindo algo que não compreendiam com a mente racional. Eles não sabiam explicar como sabiam, mas sabiam. Eram experiências nítidas, emocionais, simbólicas e, acima de tudo, recorrentes. Em diversas sessões com pessoas de diferentes religiões, países e contextos, as narrativas se alinhavam. Dolores começou a entender que essas experiências não eram apenas construções mentais. Eram fragmentos da execução dos contratos da alma. Contratos feitos antes da encarnação, onde a alma escolhe a família, os desafios, os aprendizados, as dores e as curas que precisa viver. Mas esses contratos não são passivos. Eles são vivos e precisam ser reajustados periodicamente, conforme as escolhas humanas vão desviando ou cumprindo o plano inicial. Esses reajustes ocorrem em reuniões interdimensionais, geralmente à noite, onde a alma é instruída, realinhada ou até mesmo convidada a mudar de rota. É por isso que muitas pessoas acordam com a sensação de "agora eu sei o que fazer", mesmo sem lembrar como souberam. A mente sonha, mas a alma lembra. Existe uma diferença sutil, porém poderosa, entre sonhos simbólicos gerados pelo inconsciente e experiências reais vividas pela alma em planos sutis. E saber diferenciá-los pode mudar completamente sua relação com o sono.
Aqui vão alguns sinais claros de que você participou de uma reunião espiritual ou ativou um contrato durante a noite. Você acorda com um forte sentimento de missão, propósito ou urgência, mesmo sem saber o porquê. Você sonha com guias, seres de luz ou mestres espirituais que apenas olham, e você entende tudo sem palavras. Você sente que conversou com alguém do outro lado, mas não se lembra da conversa. Você tem sonhos onde está estudando, treinando, recebendo orientações específicas. Você experimenta sonhos em sequência, ao longo de noites diferentes, como se estivesse acompanhando capítulos de uma história espiritual. E o mais comum, você acorda com resistência emocional. Isso porque, ao receber uma instrução clara durante o sono, o ego desperto tenta negar ou controlar aquilo que foi acordado nos bastidores. O resultado? Sensação de confusão, irritabilidade, medo de agir, procrastinação, mesmo quando tudo ao seu redor parece em ordem. Mas não se preocupe. Esse conflito é comum quando a alma está despertando. Com o tempo, a consciência se alinha e o ego aprende a confiar no que sente, mesmo que não entenda. O segredo é simples. Não duvide do que sua alma te entrega. Você está se lembrando do que prometeu. Imagine que, antes de nascer, sua alma participou de um grande conselho. Ali, ela olhou para a própria história, os desequilíbrios a serem curados, os encontros que precisavam acontecer, as lições que estavam pendentes. E com coragem disse: eu aceito. Eu vou. Eu prometo lembrar, mesmo que me esqueça. Esse é o contrato da alma. Mas ao encarnar, o véu do esquecimento cobre quase tudo. A consciência se torna limitada, a memória se fragmenta, e a vida vira um quebra-cabeça sem caixa. É por isso que o sono é tão sagrado. É durante o sono que a alma retoma contato com o plano original. Ela se reconecta com guias, revê partes do contrato, recebe atualizações baseadas nas escolhas recentes e, em muitos casos, entra em estados de correção vibracional. Correção não significa punição, significa realinhamento. Quando você foge de um propósito, procrastina uma cura ou resiste a um chamado, sua alma tenta te reposicionar. E às vezes, isso acontece em silêncio, enquanto você dorme. Durante essas noites, você pode ser levado para lugares que representam suas decisões. Pode encontrar pessoas com quem precisa resolver laços. Pode ser convidado a aceitar mudanças que o ego não quer, mas que a alma já entende como necessárias. Essas experiências são reais. Mesmo que a mente não lembre, o corpo sempre sabe. A alma fala com o corpo, sempre. E quando ela volta de uma missão, reunião ou ajuste de contrato durante o sono, o corpo emocional desperta primeiro. Você já acordou com uma angústia sem motivo? Uma vontade súbita de mudar tudo? Uma certeza irracional de que algo precisa ser feito? Um nó na garganta como se tivesse prometido algo e ainda não cumpriu? Esses são sintomas de que você teve uma noite espiritual ativa. Muitos pacientes de Dolores Cannon relataram que, após sessões de hipnose, começaram a identificar padrões emocionais ligados ao sono. Toda vez que resistiam a um passo importante na vida desperta, seus sonhos se tornavam mais intensos, simbólicos, ou completamente sem sentido, como se houvesse barulho mental demais tentando esconder o real conteúdo da noite. Outros relatavam acordar com dores no corpo, especialmente na região do plexo solar, pescoço ou coração, como se estivessem carregando algo. E estavam carregando o peso de decisões tomadas fora do plano físico, que agora precisam ser integradas no cotidiano. A chave para aliviar essa sensação não é racionalizar, é escutar. Escutar o que o corpo diz pela manhã, escutar o que os sentimentos querem mostrar. E escutar, com humildade, o chamado suave da alma, que apenas quer cumprir o que prometeu. Você sente que algo dentro de você está sendo ativado? Sente que há uma urgência que não se explica com palavras? Talvez seja a hora de parar de fugir e começar a lembrar. Você já se perguntou por que ninguém fala disso? Por que mesmo em religiões que acreditam na alma,
Pouco ou nada se ensina sobre contratos espirituais, porque os sonhos são tratados como coisas sem sentido, ou besteira da mente cansada. A verdade é que a humanidade foi ensinada a esquecer. Em tempos antigos, o sono era uma ponte. Nas escolas de mistérios do Egito, os iniciados aprendiam a induzir sonhos lúcidos para encontrar respostas espirituais. Na Grécia, templos de Asclépio acolhiam doentes para que dormissem lá e recebessem curas em sonhos. Entre os essênios, o sono era precedido por preces, porque sabiam que durante a noite a alma seria convocada. Mas esse saber foi sendo desmantelado. Com a ascensão das religiões organizadas, sobretudo após o domínio do cristianismo institucionalizado, tudo o que tornava o ser humano autônomo espiritualmente foi eliminado ou rebaixado. A ideia de que você pode acessar seus próprios contratos, falar com seus guias e receber instruções diretas foi substituída por dogmas e intermediários. Mais tarde, com o avanço da ciência materialista, os sonhos foram reduzidos a resíduos mentais. O sono virou uma função biológica. E o mistério virou tabu. Tudo aquilo que não podia ser medido com máquinas foi rotulado como delírio. Mesmo os relatos de milhares de pessoas que acordam com mensagens, orientações ou premonições claras foram classificados como produto do inconsciente. Esse apagamento não foi por acaso, porque uma alma que se lembra do que prometeu é impossível de controlar. Quando você começa a se lembrar do que sua alma veio fazer aqui, você muda. Não porque leu um livro, mas porque sentiu, porque reconheceu, porque há algo em você que vibra diferente toda vez que escuta. Você fez um acordo, e ele está ativo. A sociedade não ensina isso porque não sabe lidar com pessoas conscientes de sua missão. Pessoas que escutam seus sonhos. Pessoas que entendem que um cansaço emocional pode ser sinal de realinhamento vibracional. Pessoas que confiam mais em suas sensações do que na opinião dos outros. Essas pessoas são livres. E liberdade interior sempre foi uma ameaça para sistemas que vivem do medo, da obediência e da ignorância espiritual. Mas estamos em outro tempo. O véu está afinando. A terra está em transição. E o que antes era segredo, agora é revelação. Você não precisa que ninguém valide o que sente. Você só precisa honrar sua alma. E quando fizer isso, o próximo passo do contrato será ativado. Naturalmente, silenciosamente, profundamente. Talvez depois de tudo que foi dito aqui você esteja em silêncio. Não um silêncio vazio, mas aquele tipo de silêncio que só acontece quando a alma foi tocada. Porque por mais que o mundo tenha tentado te convencer de que nada disso é real, você sentiu. Sentiu que há noites em que você não está apenas dormindo. Sentiu que há sonhos que não são criações da mente, são recados. Sentiu que aquela ansiedade ao acordar pode ser sua alma pedindo atenção. E agora você sabe. Sabe que o que carrega nos ombros pode não ser apenas cansaço físico, mas eco de uma instrução espiritual não ouvida. Sabe que aquela intuição sobre uma decisão difícil pode ser consequência de uma reunião feita em planos sutis. Sabe que sua alma já está trabalhando, e só precisava que o seu eu consciente dissesse: eu reconheço. Essa é a diferença entre viver no automático e viver com presença espiritual. Você não precisa lembrar de tudo, só precisa se lembrar de uma coisa: você prometeu e está cumprindo. A partir de hoje, que seu sono não seja mais apenas um descanso, que ele seja um retorno, um reencontro com partes suas que sabem mais do que você imagina. Você pode preparar esse reencontro de forma simples. Diga uma frase antes de dormir. Se houver algo que eu precise lembrar, que venha com leveza. Se houver algo que eu precise cumprir, que eu vá com luz. Respire fundo 3 vezes, entregando o controle do ego. Coloque a mão sobre o coração e apenas sinta. E ao acordar, acolha o que vier, sem julgar, sem forçar, sem negar. Isso é dormir com consciência. Isso é viver com a alma desperta. Isso é honrar o contrato, mesmo quando não se lembra dele. Lembre-se, a alma não exige perfeição. Ela só precisa da sua presença amorosa.
E talvez, só talvez, a vida comece a fluir com mais clareza quando você parar de lutar e começar a confiar. Você sente isso? Então, talvez o contrato esteja sendo cumprido neste exato momento. Se essa mensagem encontrou eco no seu coração, é porque a semente já estava aí. Nada do que foi dito aqui é novo. É apenas lembrado. Você não está começando agora. Você está retomando um fio invisível que conecta quem você é hoje com quem você sempre foi. Retomando uma promessa antiga, feita nos corredores do espírito, onde só existem amor, verdade e escolha. Sim, você escolheu estar aqui. E sim, você prometeu lembrar. Se você ainda não sabe como agir, porque antes de agir é preciso sentir. E se algo em você silenciou durante esse vídeo, é porque a alma ouviu. E isso já basta. A vida não vai parar para que você se lembre, mas ela vai te dar sinais, vai colocar encontros, vai trazer sonhos, e às vezes dores, que não vêm para punir, mas para despertar. A partir de hoje que você durma diferente, não como quem apaga, mas como quem retorna, e que você acorde com mais presença, mais leveza, mais entrega. Mesmo que nada pareça ter mudado, você mudou. E uma alma que se lembra, muda o mundo inteiro. Até a próxima travessia, alma querida. Que o que você prometeu seja agora cumprido com amor. E que o sono seja o seu portal de reconexão